É muito diferente você fazer uma gravação do que uma aula ao vivo, até mesmo assim via telefone. Bom, pessoal, como prometido, essa é a nossa primeira aula virtual. O objetivo dessa aula virtual eu queria fazer lá no canal fechado, aula.live. Eu queria fazer lá no canal fechado. Só que algumas pessoas emitiram um boleto, pediram para esperar um pouco mais, mas de toda forma eu vou encerrar hoje, porque senão fica tudo embananado. Eu fico todo enrolado, lá no WhatsApp eu já estou todo enrolado, postando de novo as informações, postando de novo os relatórios, né? Eu faço uma análise do relatório, faço uma análise de uma notícia, aí eu tenho que repostar porque um cara acabou de entrar, então fica foda de acompanhar. Então por isso hoje eu tô encerrando, então estou fazendo essa primeira aula no canal aberto, e aí já na sexta-feira que vem eu faço no canal fechado, tá? Só para os inscritos. Essa live aqui, ela está sendo gravada por uma câmera secundária ali e também por um microfone secundário, que vai ficar disponível lá para os inscritos, lá no Hotmart e também lá no nosso canal fechado. E também eu já estou começando a botar algumas coisas lá no IGTV do canal fechado. Então, pessoal, olha só. Feitas as considerações, essa vai ser a primeira e a única aula que a gente vai fazer aqui no canal aberto. O resto é tudo lá no aula.live. Live. Se você ainda não está inscrito lá, não pediu para seguir, vai lá e faça. Beleza? Vai lá e faça. Porque é por lá que a gente vai fazer as nossas coisas. Bom, então, algumas coisas importantes. Você inscrito tem que estar lá no canal do WhatsApp. O grupo do WhatsApp. Tá? Desde quarta-feira eu já comecei a botar um montão de coisa lá, um monte de análise. Eu estou colocando só pouca coisa, porque eu sei que acaba que é muita informação e aí o cara não consegue ver. Eu vou tentando ir filtrando as informações mais relevantes de acordo com o conteúdo que a gente está passando lá no Hotmart, que por enquanto é só uma ambientação, que eu pretendo também fazer um resumo disso hoje, tá? Dessa ambientação que a gente está fazendo lá, os nossos vídeos que eu coloquei lá. Então, ó, você tem a tarefa, seguir a gente, entrar lá no canal do WhatsApp, você é inscrito. Se você já tem, beleza. Eu sei que está faltando gente, porque no Hotmart está toda a lista dos alunos. E você também tem que entrar lá no canal fechado do Instagram, aula.live. Beleza. Feito isso, nessa primeira semana, qual que era o teu objetivo? Era entender uma parte do mercado financeiro. Eu considero que aquela aula em que eu falo sobre, eu faço a analogia do sistema financeiro nacional, dos mercados, a mais importante, que eu faço um quadrozinho e fico brincando com um quadrozinho aqui, eu falo do mercado futuro, falo do mercado de ações, falo do mercado de fundos, aquilo ali, aquela imagem, ela é essencial para você se sintonizar. Porque às vezes na bolsa a gente está mexendo numa ação, de repente a gente está fazendo uma opção, às vezes a gente está falando de uma renda fixa, a gente está falando de um fundo, de um ETF atrelado à renda fixa, então você acaba se perdendo naquela quantidade de informação. E é importante você sempre lembrar daquela figura para você se posicionar. Aquela figura que a gente colocou lá, ela é muito importante porque ela é uma régua para você saber qual é o risco daquele mercado. Então, se você está lá no mercado futuro, a gente já falou, mercado futuro é para a gente mais experiente. Quando a gente fala de mercado de títulos de crédito, é para as pessoas menos inexperientes, que estão querendo uma renda fixa, que estão querendo proteger o teu capital. Aí você vai brincando ali, mercado de fundos imobiliários, mercado de ações. Aquela imagem é a principal para mim, porque você tem que se achar dentro do sistema financeiro nacional, porque senão você fica totalmente perdido. Aquela ali é a principal, é a segmentação do mercado. Outro ponto importante que eu considero muito relevante nessa semana e que você tem que ter tido essa compreensão é sobre o que é um investimento. A gente sempre... É muito comum nos livros ter aquela distinção entre o que é investimento e o que é aposta. O que é jogo, o que é investimento.
Tudo é investimento. Investimento é um sacrifício. É alguma coisa que você não deseja fazer agora visando uma retribuição futura, um aumento da sua renda futura. Então, quando você faz até mesmo uma aposta lá da Mega Sena, você abre mão daqueles 3,50 lá da Mega Sena para, sei lá, virar um milionário, virar um bilionário. Igual na virada do ano. Todo mundo vai porque a quantidade de dinheiro é absurda, então acaba por encher os olhos. Então o investimento não importa. Não importa se o risco é total, se o risco é mediano, tudo é um investimento. A gente considera nesse curso que investimento é sacrifício. Sacrifício presente. Sacrifício presente. Você abre mão da tua renda presente para aumentar a tua renda futura. E aí, os alunos sempre falam assim, professor, eu não tenho nem renda, como é que eu vou começar a investir? Você tem que buscar rendas alternativas. Rendas alternativas. Tem um livro do Gustavo Cerbasi, que é muito bom, que ele fala o primeiro passo para você começar. Um dos passos, né? Não vou falar o primeiro, não. Um dos passos para você começar a investir melhor é tendo uma renda maior do que a sua despesa. Lógico, do que os seus gastos. E aí acaba que quando você toma essa decisão de sacrificar, a tua renda já está assim, muito próxima do nível dos seus gastos. E aí você tem que buscar uma renda adicional. E aí como é que você vai buscar essa renda adicional? Tem diversas formas de você buscar a renda adicional. Uma das formas é vender as coisas que estão paradas na tua casa. Eu estou em processo de mudança e aí minha esposa... ela duvidou que eu conseguiria vender a maioria das coisas que estavam nesse imóvel que a gente comprou. E eu fui lá e vendi tudo no OLX, o lixo de Brasília, né? Então, ali é uma forma de você aumentar a tua renda. Você consegue aumentar a tua renda. Então, um dos pontos você precisa aumentar a tua renda para você aí fazer os seus sacrifícios. Ou você diminuir a tua despesa. E eu sei que é muito difícil tu diminuir a despesa, porque a despesa se converte em qualidade de vida. Gasto é qualidade de vida. Então, quando você abre mão de alguma coisa no presente, você está abrindo mão da tua qualidade de vida. Seja um lugar que você quer ir, seja uma pizzaria que tu quer ir, uma viagem que você quer fazer. Isso é qualidade de vida. Gasto é qualidade de vida. Então, quando você abre mão disso, você abre mão da tua qualidade de vida. E o que a gente busca nesse curso não é o enriquecimento total. Assim, você vai ficar milionário vendo esse curso aqui? Não, de forma nenhuma. Aqui a gente sempre buscou a proteção do patrimônio. Então esse é o ponto importante. A gente busca a proteção do patrimônio de que forma? De duas maneiras. Ou simplesmente proteger o patrimônio a níveis de inflação, ou você inicia uma busca de uma renda adicional. E a renda adicional a gente está falando de você ir para fundos imobiliários ou para ações que pagam bons dividendos. E isso só é tema lá da nossa quarta e da nossa quinta semana. Então lá na primeira aula a gente fala sobre sacrifício, a gente fala sobre o que é um investimento, e aí a gente pula para produtos financeiros. E aí eu faço uma aula rapidinha de 5 minutos sobre produtos financeiros, e o que é importante você saber sobre produtos financeiros? Que quando você está falando de investimento, o investimento é comprar um produto financeiro. Você compra um produto financeiro, você vai lá no mercado, o mercado financeiro, e vai lá e compra um produto. Esse produto é desenhado por uma instituição financeira, por um fundo de investimentos, por uma corretora, por uma sociedade de crédito. Você compra aquele produto e aquele produto vai te remunerar de alguma forma. De alguma forma. Então, eu faço essa aula para você entender que quando eu falo produto, eu estou falando exatamente do investimento. Aí a gente passa para a aula do Sistema Financeiro Nacional. E aí, lá no Sistema Financeiro Nacional, a gente faz aquele quadro, a gente faz um alerta lá no Sistema Financeiro Nacional para você evitar cair em golpes de, por exemplo, criptomoedas, forex, ou até os mais clássicos aí, estelionatário puro, como é esse que eu recebi hoje de uma colega que ela estava sendo aliciada a entrar num esquema de juros compostos. E aí, pô, fiz algumas ligações e rapidamente descobri que o cara estava sendo investigado. Dá uma olhada aí no stories aí de hoje, aí no canal do professor Arthur, que você vai conseguir encontrar esse relato aí. E hoje já fiz o meu papel de bom cidadão, como eu sou um bom cidadão, um bom chapolim colorado. Então é justamente isso.
cara, a gente está falando de investimento, é perder qualidade de vida agora para você ganhar no futuro. Então você vai perder a tua qualidade de vida e você vai lá e cai numa cilada. Tu vai lá e compra pirâmide, tu vai lá e compra esmeralda, tu vai lá e compra uma promessa de alguém que é totalmente desqualificado em termos de estar ou não fora do sistema financeiro nacional. Não dá, cara, não dá. Eu não consigo, eu não consigo. Se você quer fazer esse tipo de coisa, cara, tenha pelo menos consciência de que você tem que ter pelo menos 95%, 98% do teu patrimônio em alguma coisa super segura, super segura. Porque você está colocando o teu capital 100% em risco. Então, investir em criptomoedas, investir em pirâmides, investir todas essas coisas que prometem juros e remunerações acima do razoável em termos de mercado mesmo, prometendo aí 1% por dia, 10% por mês, isso tudo é um absurdo. E você não vai conseguir isso, muito menos numa renda fixa como era o prometido. Então é isso que eu quero tratar com vocês e isso que eu falo lá no Sistema Financeiro Nacional. Não caia em furadas, não caia em furadas. Depois a aula 3 é uma aula foda, importantíssima, que é aquela que eu acabei, foi a introdução dessa aula, foi para você sintonizar lá dentro do mercado financeiro, que é importante você saber onde é que você está. Você está lá dentro do mercado futuro, você está dentro do mercado de fundos, você está dentro de fundos imobiliários. São caixinhas, cada caixinha tem uma regulamentação própria, tem uma tributação própria. Fundo imobiliário tem uma tributação própria diferente de ações. Ações, por exemplo, o ganho de capital é isento até 20 mil, em fundos imobiliários não é. Então, isso tudo você tem que sintonizar. Quando você está dentro do mercado de fundos de investimento, a tributação já é diferente de quando você está dentro de um fundo imobiliário, que também já é diferente do mercado de ações, que também é diferente do mercado futuro. E as corretagens também são todas diferentes. Por isso é importante você sintonizar dentro daquelas caixinhas, dentro da aula 1.03, a aula do mercado financeiro. E aí a gente vai para a aula 4, que é a aula sobre risco, retorno e liquidez. Risco e retorno e liquidez, essa aula é para você entender que nenhum investimento está livre desses três elementos. Ou ele é muito, o retorno dele é baixo e a liquidez é alta, ou a liquidez é alta e o retorno é baixo, ou o retorno é alto e a liquidez é muito pouca. E aí tudo isso está relacionado ao risco daquilo. Por exemplo, comprar um título corporativo é muito mais arriscado do que comprar um título público. Comprar um título corporativo é também muito mais arriscado do que comprar um título bancário, que são temas lá da nossa segunda semana. Então, risco, retorno e liquidez é para você entender esses três elementos. E lá dentro, para a gente falar sobre risco, e risco a gente fala mais sobre risco porque risco não é uma métrica objetiva. Risco varia de pessoa por pessoa. O meu risco é diferente do teu risco. Então a gente faz a análise do perfil do investidor, que na verdade é tentar ver o que você está pensando em termos de um investimento. E aí o pessoal geralmente generaliza. Por exemplo, o cara, não, eu sou conservador e só vou investir em títulos conservadores. Não é bem assim. Você pode, para um objetivo específico, você pode colocar uma pimentazinha ali na tua seleção de investimentos. Então, a análise do perfil ele tem que variar de acordo com o teu objetivo. Se o teu objetivo é aposentadoria, talvez seja interessante você arriscar um pouco mais, colocar 10% em uma ação small cap, uma ação pequenininha que o pessoal chama, que tem a capacidade de remunerar muito alto. Ou se o seu objetivo é de comprar uma casa no final do ano, aí você tem que ir para ser muito mais conservador. Pode até ser que você seja assim muito vibrador, mas nessa hora você tem que ser conservador. Já pensou você vender uma casa, pegar todo esse dinheiro e colocar lá em criptomoeda? Tu é doido, malucão, cachaça pura. Então, amigo, o teu objetivo ele varia de acordo com o teu perfil de risco, ele varia com o teu objetivo. Ele tem que variar de acordo com o teu objetivo. Você não pode ser sólido, uma pedra. Você falar, não, eu sou eu sou sangue nos olhos. E aí todos os meus investimentos são sangue nos olhos? Lógico que não. Impossível você pensar dessa forma. Então até sua reserva de emergência estaria num contrato de opção que zera tudo e você perde tudo. Não dá. Isso é maluquice. Então o risco ele varia de acordo com o teu perfil e com o teu objetivo para aquele investimento específico. E isso é muito importante.
Sempre lembrando, todo investimento deve ser definido um perfil, e aquele objetivo deve casar com o teu perfil e com aquele investimento. E aí entra a parte mais interessante, que é você tentar diversificar a tua carteira, que é você tentar selecionar várias coisinhas para você juntar tudo aquilo e formar um objetivo misto. Então, aposentadoria, talvez seja interessante você combinar alguma coisa de longuíssimo prazo, como os títulos públicos de inflação, com ações que são bastante promissoras. Ou seja, você vai modelando a tua carteira tentando encaixar por múltiplos objetivos. E isso já é muito difícil, muito difícil. E é aí que você chega lá nas recomendações de múltiplos objetivos para um perfil único, que as corretoras, as corretoras principalmente, e os bancos gostam de te encaixar. O modo correto é você definir um objetivo de investimento, um perfil para aquele objetivo, e aí sim você vai buscar aquele produto financeiro. E não desenhar um perfil sólido, eu sou conservador, e só vai buscar investimentos conservadores. Isso não está muito bem fechado. Então você tem que definir perfis, você tem que ser multicomportamental para definir os pontos de investimento que você vai fazer. Porque senão você cai igual às corretoras, que definem um único perfil para o investidor. Por exemplo, a Toro Investimentos. Quando você vai lá e se considera conservador, ele só tem 3 métricas. Ou o cara é conservador, ou o cara é moderado, ou o cara é agressivo. Só essas 3. Você vai lá na Toro, ele fala o seguinte: se você é conservador, você tem que investir 87% do seu patrimônio em títulos de renda fixa. Renda fixa a gente fala só na segunda semana, mas só para a gente exemplificar esses perfis. Você tem que colocar 87% do teu patrimônio. Se você tem 100 mil, você tem que botar 87 mil em títulos de renda fixa que pague juros pós-fixados. Tipo assim, Selic, CDI mais alguma coisinha, inflação mais alguma coisinha, 87% em pós-fixados. E além disso, você tem que botar necessariamente 10% em inflação. Você pode botar pós-fixado, é CDI, é Selic. E isso, assim, geralmente, se você for botar 100% do 87% do teu capital, você é puta conservador, porque você vai estar sendo remunerado pela taxa de 4,25 CDI. Se você descontar a tributação máxima, 17%, isso aí vai cair para 3,93, que é menor do que a inflação do período. Se você for conservador e atender lá os pedidos da Toro de colocar 87% do teu capital em um investimento pós-fixado. Aí ele define lá, você tem que botar 87% pós-fixado, que é inflação, CDI, Selic, 10% necessariamente inflação, aí eu não entendi muito bem, mas enfim, é o que ele colocou lá, e 3% em pré-fixado, que é a taxa que... Esse pré-fixado é o mais conservador de todos, é aquele conservadorzão, você sabe quanto é que você vai receber. Essas definições de pós, pré, inflação, CDI, Selic, a gente fala na semana que vem, mas é só para você entender o mercado. Olha só, lá na XP, por outro lado, quando você se considera moderado, aí ele faz já uma sopa de investimentos. Ele diz que você tem que colocar dinheiro, 25% em renda fixa pós-fixada, 5% em renda fixa pré-fixada, 15% em inflação, 17,5% para renda variável. Então você já cai 17,5% para renda variável, você já é um moderado para XP. Se você tem lá 100 mil reais, se você bota 17.500 em uma ação ou num fundo de investimento imobiliário, você já é um cara moderado para XP. E não necessariamente é isso que você busca para aquele dinheirinho em espécie, em aquele dinheirinho específico. Aí ele também coloca aqui, internacional, 9%. É claro que a XP agora está colocando 9% para moderado em índices internacionais, porque ele tem um fundo específico para colocar dinheiro lá na XP. E a XP ela não é negociada no Brasil, ela é negociada lá na Nasdaq. Então ela coloca lá, moderado você tem que ter 9%. E aqui esse de cara deve ser um fundo lá da XP Internacional que tenha grande parte dessa grana apostada em XP. O pessoal não é bobo, né? Lógico,
Guilhermezão, o cara é monstro, fenomenal. E aí, por fim, se você é moderado, você tem que ter até 28,5% em multimercado. É você colocar em dólar, é você colocar em euro, é você colocar em ouro, é você aplicar em commodities. Não necessariamente é você, mas você pode estar lá no mercado de fundos e aí tem um mercado de fundos que é considerado multimercado. O cara faz tudo, ele compra ação, vende ação, ele pode operar... Ele pode operar no mercado de commodity, pode operar no mercado agrícola, o cara faz tudo ali. Ele é multimercado. Bom, lá na Rico, se você é agressivão, você tem que ter, deixa eu abrir aqui, eu anotei lá na Rico, você tem que ter um perfil que é mais voltado também para multimercado. E a corretora, quando ela faz essas análises, ela sempre bota muito multimercado, porque multimercado exige um trabalho violento do investidor. Porra, você tem que ficar sintonizado em dólar, você tem que ficar sintonizado em euro, aí você tem aqueles caras mais alucinados que fazem hedge com opções. Enfim, na Rico, se você for agressivo, você tem que colocar 42% do teu patrimônio em fundo multimercado. 42%. Se você tem lá 1 milhão, você tem que botar 425 mil em fundo multimercado. Ou aplicar em coisas multimercado. É claro que aqui o bicho está puxando a sardinha para você colocar dinheiro em fundos que te paguem, fundos que tenham a estratégia de investimento atrelada a essa estratégia que é multimercado. Na terceira semana, quando a gente estiver falando sobre fundos, na terceira semana a gente fala sobre fundos, tem uma aula lá sobre as estratégias dos fundos. Aí tem long bias, long short, multimercado. E ali você consegue ver essa estratégia do multimercado. Então, olha só, se você é agressivo pela Rico, você tem que ter 42% multimercado, 30% em renda variável, 15% em inflação, 7,5% pré-fixado e 5% pós-fixado. Olha só, o cara, quando é conservador, o pós-fixado é 87%. Quando ele é agressivo, cai para 5%. E o pré-fixado sai de 3 quando ele é conservador e vai para 7,5. Por que o cara faz isso lá na Rico? Essa é a estratégia dele para quem tem um perfil sólido agressivo. Porque o pré-fixado ele tenta balancear a tua agressividade. Você fica muito agressivo quando coloca em multimercado, você fica muito agressivo quando coloca em renda variável. Quando você coloca em pré-fixado, a tua renda puxa muito para baixo, porque geralmente o pré-fixado já está lá estipulado. Geralmente não. Todas as vezes a taxa está lá pré-fixada. 8, 7, 6% ao ano. E aí isso puxa demais a tua carteira para baixo. Então eles aumentam essa pré-fixação para você não ficar de chororô quando tiver um grande impacto como a gente está sofrendo nessa última quinzena de janeiro e essa primeira semana completa de fevereiro. Então, nessa aula de risco, retorno e liquidez, o que a gente fala lá? A gente fala coisas objetivas para retorno e liquidez, porque são coisas objetivas. E quando a gente fala de risco, não tem jeito, a gente tem que colocar a análise do perfil do investidor, porque risco é uma métrica subjetiva. Cada um tem o teu. E aí você faz uma avaliação psicológica para saber qual que é o teu perfil para aquele caso específico. Isso lá na aula 4. E aí a gente chega na aula 1.05, que é a aula de Bolsa de Valores. E ali eu faço uma introdução à Bolsa. A Bolsa, como eu falei na aula, eu começo a aula falando assim, diferente do que muita gente pensa, Bolsa de Valores não é algo que você possa chegar lá e investir. Eu quero investir em Bolsa de Valores. Porque Bolsa de Valores não é uma instituição, não é uma coisa, não é um produto financeiro. Bolsa de Valores é uma forma
de negociação de valores imobiliários. Por meio da bolsa, você compra ações. Por meio da bolsa, você compra fundos de investimento imobiliário. A bolsa, hoje, ela é controlada, a bolsa brasileira, a negociação via bolsa de valores é controlada por uma entidade administradora. E aí quem está estudando para concurso e tal, isso é uma pegadinha sempre, né? Mas qual que é a entidade administradora da Bolsa de Valores? É a B3. Então a B3 é a entidade administradora. Ela é uma sociedade anônima. E aí na B3 você consegue investir. Na Bolsa de Valores é simplesmente um meio. Como é que você acessa esse meio? Através de uma corretora. E é isso que a gente vem falando lá em Bolsa de Valores. A gente fala quais são os serviços ofertados pela entidade administradora da Bolsa de Valores do Brasil, que só tem uma, na verdade, e não é nem Bolsa de Valores do Brasil, é a Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa. Então a gente fala algumas coisas lá sobre a Bolsa de Valores, a gente fala sobre como a B3 tenta proteger esse mercado, porque ela é a entidade administradora. Então ela tem que zelar pelo bom funcionamento desse mercado. Ela não pode deixar que as pessoas vão lá e comecem a fazer negociações fraudulentas, tenha insider ali do meio, spoofing. Eles não podem deixar fazer isso. Por isso a CVM fiscaliza tanto a B3 como as corretoras. Por isso que o meio de acesso dos investidores à Bovespa, a negociação na Bolsa de Valores de São Paulo, se dá por meio de corretora. Você não consegue chegar direto na bolsa, porque a B3 ela precisa que você passe pela corretora, que é um filtro. É um filtro. A corretora ela vai saber quem é você que está investindo na corretora. A corretora está ali para te fiscalizar. E aí isso já serve como um braço da B3 e a B3 fica mais sossegada. Porque aquele mercado ele tem que ser transparente. É a formação de preço, é o livre mercado ali dentro. Se tem um espertalhão lá com informações que deveriam ser de acesso público e não tem, isso acaba por macular todo o sistema. E aí já era, né? Aí a bolsa perde credibilidade, quando perde credibilidade todos os investidores vão embora. Então é isso que eu falo lá sobre a bolsa. O finalzinho é interessante que a gente fala sobre o MRP, o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos. Porque assim, a bolsa delega os seus serviços às corretoras. E aí você entra na corretora e aí a corretora transmite a tua ordem. Se a corretora falhar, te der prejuízo de alguma forma, a B3 estipulou esse mecanismo de ressarcimento de prejuízos. Esse mecanismo de ressarcimento de prejuízos vai te ressarcir em caso de erros da corretora. E é isso que a gente fala lá no finalzinho da aula 5, sobre o mecanismo de reparação de prejuízos. E aí, na nossa sequência, a gente fala sobre os segmentos da Bolsa, para você mais ou menos entender, quase como uma complementação da aula 1.03 do mercado financeiro. E aí a última aula dessa semana é sobre escolher a corretora. A gente coloca algumas métricas interessantes para você escolher a tua corretora. Por exemplo, nível de serviço. A corretora é uma prestadora de serviço, então você tem que ver se ela está prestando bem os serviços. Como é que você vê isso? Uma forma bastante simples é ir lá no Reclame Aqui e ver. Você tem as certificações que a B3 emite para as corretoras. Eu coloquei isso lá no nosso material. É só você entrar lá no material adicional lá da aula 7, que você consegue ver quais são as corretoras melhores avaliadas pelo Reclame Aqui, aquelas que têm a certificação da B3 e etc. Depois a gente coloca quais são os serviços ofertados. Ela tem plataforma? Plataforma é um sistema além do home broker. A gente fala sobre plataforma bastante na semana de número 3, na semana de número 4, que é quando a gente começa a falar de fundos imobiliários, e na quinta semana a gente começa a falar de ações, mas eu já quero soltar algumas recomendações sobre algumas plataformas que a gente vai utilizar. Eu coloco mais esforços para falar sobre o MetaTrader, que é uma plataforma livre que várias corretoras têm. Então você analisa os serviços adicionais. A corretora ela tem relatório de investimento?
Ela tem carteira recomendada? Ela tem assessoria de investimento? Qual que é o atendimento dela? Você consegue ligar lá de cara? Você já consegue falar com o teu cara que é responsável pela sua conta para fazer o fechamento de operações? Isso é muito importante. Depois disso tudo, você vê o preço. Ou você inverte a ordem, vê primeiro o preço, depois você vê os produtos adicionais e, de fato, a qualidade do serviço, depois de você apurar lá no Reclame Aqui. Olha lá, então, a métrica que a gente utiliza lá na aula 7 é, você vai dar uma olhada lá, ver se ela está cadastrada na CVM, porque uma corretora ela passa primeiro para o Bacen, depois para a CVM, depois vai para a B3. Então você vê lá de cara se ela está lá na B3. Se ela tiver, ponto positivo. Aí você avança e vai ver se ela tem a certificação da B3. Tem, não tem? A gente deixa lá na aula falando que isso é opcional. Depois você vai lá no Reclame Aqui e vê a corretora. Vê lá como é que está o nível de reclamações lá do Reclame Aqui. Está muito? Está ruim? Está pouco? Enfim, você consegue apurar muito bem a métrica de qualidade daquela corretora através do Reclame Aqui. Aí depois você pode analisar o preço ou a qualidade dos serviços, de fato. Então lá no nosso material a gente tem todos os preços e uma coisa que eu fiquei impressionado, eu tenho até que desabafar, que eu até liguei lá na Caixa Econômica, veja só você, isso é impressionante, Caixa Econômica. A Caixa Econômica ela não cobra taxa de custódia. Meu Deus do céu, eu fiquei assim impressionado. Eu pensei que eu tinha até errado quando eu fui fazer a listagem das corretoras. Aí estava lá, Caixa Econômica, você não paga custódia. Aí eu, caramba, meu Deus. Aí a corretagem dela é alta, só até R$200 é baratinha. Então, se você quer comprar ações até R$200 lá no mercado fracionário, você consegue comprar lá na Caixa Econômica Federal, através do home broker deles. Eu tô doido para ver esse home broker da Caixa, porque o sistema home bank já é, uma maravilha, trava sempre. Imagina o home broker. Home banking é aquele que você acessa para ver seu extrato, que você nunca consegue, para você ver lançamentos futuros, que também não tem. Quando você... E não, eu estou doido para ver como é que é o home broker da Caixa. Deve ser assim uma coisa maravilhosa, maravilhosa. E se você perder a senha, deve ser assim um sacrilégio para você conseguir de novo, né? Deve pegar a fila para pegar outra senha, para, enfim, consultar o teu gerente. Bom, então, dá uma olhada lá na lista das corretoras que a gente já fez essa análise prévia aí da qualidade do serviço, através da métrica do Reclame Aqui. A gente viu os preços dela através do que ela está cobrando de custódia, de corretagem. E aí você consegue visualizar essas coisas lá na aula de número 7. Joia. Para a gente encerrar, um dos itens muito importantes, e é interessante que você tenha isso na sua cabeça, é que um investimento, quando você decide investir, você tem que ter na sua cabeça o objetivo claro. Por que você está investindo? Faça essa primeira pergunta. Por que você quer investir? Por quê? Porque, cara, se você vai investir, você está abrindo mão da tua qualidade de vida. Esse é um ponto importante. Se você está abrindo mão da tua qualidade de vida, é por quê? Você pretende, sei lá, eu quero morar fora do Brasil. Em quanto tempo? Essa é a segunda pergunta. Em quanto tempo? Em quanto tempo você quer realizar esse teu investimento? Em quanto tempo? Em quanto tempo eu quero morar no Brasil? Eu tenho um colega que o sonho dele é mudar a família toda para Portugal. E ele falou, e aí, Arthur, como é que eu faço e tal? Aí eu, cara, beleza, esse é o teu sonho, em quanto tempo? Aí o cara falou, 15 anos. 15 anos é um tempo legal. A filha dele está começando a sair da escola, segundo ele, está indo para as universidades, dá para iniciar a vida profissional lá em Portugal. 15 anos é um tempo bom para você planejar esse detalhe. E aí, como você vai fazer isso? É a última pergunta. Você primeiro pergunta por que você vai fazer isso. E tem que ter um argumento sólido, porque você está abrindo mão da tua qualidade de vida. Eu acho isso muito importante. Eu não sou aqueles educadores financeiros que pedem para você guardar 80% da tua renda.
Eu não sou de jeito nenhum isso. Às vezes eu faço aposta lá no mercado. E quando eu ganho, você acha que eu reaplico esse dinheiro? Não. Eu saco, boto no bolso e compro de vinho. Tem o pessoal lá, alguns amigos dizem que toda vez que ele ganha todo dia um day trade, que você ganhar positivo é um vinho caro, do preço do que você ganhou. Então ganha lá R$ 191, vai lá e compra um vinho top. Um argentino Malbec puro. Então, você tem que saber, cara, que se você está fazendo isso, você tem que entender que você está perdendo qualidade de vida. Você, cara, tu pode morrer amanhã. Você pode morrer amanhã. E aí você perdeu a tua qualidade de vida. Então você tem que dosar isso. Eu estou falando para você gastar tudo? Não. Eu estou falando para você definir objetivos certos na tua vida. Você quer melhorar a educação, você quer deixar a tua filha bem amparada. Beleza, faz a projeção, faça seu comprometimento, coloque um rótulo naquele investimento. Não coloque dinheiro simplesmente porque você não sabe do que vai fazer com aquilo. Você vai ficar rico colocando dinheiro sempre lá, um pouquinho, vai ficar muito pouco provável. Muito pouco provável. Porque você só fica rico quando você aumenta a tua renda. O teu patrimônio é consequência, mas o patrimônio só vai te deixar rico lá por volta de 60, 50. Vai ter uma puta de uma aposentadoria se você chegar. Se você não chegar, deixa tudo vai deixar tudo pro genro. Deixa tudo pro genro é foda, né? Então, saiba dosar o teu sacrifício. Então, sempre se pergunte, por que eu vou fazer aquele investimento? Por quê? Em quanto tempo? Como? Aí o como eu vou tentar te responder ao longo dessas 6 semanas. Ou é no mercado de títulos, renda fixa, ou é no mercado de ações, ou é no mercado de fundos, ou é no mercado de fundos imobiliários, ou é também até lá no mercado futuro. E pode ser um misto de todos. A forma do como é a que a gente vai tentar chegar através desse curso aqui. E outro ponto importante é que você também pode trabalhar com um outro pensamento. Você pode ser um cara que ganhou, por exemplo, 10 milhões de reais. Ou como um colega meu que ganhou 1 milhão de reais do avô. Ele ganhou 1 milhão de reais do avô e saiba vocês que ele não tem a mínima pretensão de transformar esse patrimônio em 2 milhões, em 3 milhões, em 4 milhões. Ele só quer não perder o patrimônio. Não perder o patrimônio. Entendeu? Ele tem 1 milhão, ganhou 1 milhão do vô. Olha que maravilha, que vô abençoado esse. Ganhou 1 milhão lá do vô. E ele não quer perder, ele não quer gastar tudo. Eu não quero gastar tudo, Arthurzão, não quero. Eu quero só ter aquele patrimônio e tirar um pouquinho e tal, eu já estou bem e tal. Então o que a gente decidiu para ele? Cara, pega esse dinheiro, se você não quer duplicar, triplicar, você só quer proteger aquilo, compra um tesouro inflação que pague cupom semestral. Ele está achando uma maravilha, porque ele comprou, tem acho que uns 2 anos, e esse título aí é daqueles que são de 20 e tantos anos. E ele, se eu não me engano, era inflação mais 5 e pouco. Tá pagando, da última vez que eu falei com ele, estava pagando 11%. 11% de 1 milhão é 110 mil. O cupom, que é o título que paga, é 55 mil. Então, a cada semestre ele ganhava 55 mil. Pô, era uma farra danada. Era uma farra danada. Agora o cara parece que vai casar, então acabou a farra. Então, a primeira resolução que você pode ter em relação ao dinheiro é: você quer proteger esse capital? Se você quer proteger esse capital, o que você vai fazer? Ganhou uma herança, vendeu uma casa, vendeu um carro, você tem que proteger isso aí. Como é que você vai proteger aquilo ali? Se você for um cara viajador, aí você tem que proteger isso do câmbio. Imagina que você é um cara que gosta de ir para Disneyland, gosta de dar um abraço no Mickey, Pato Donald, Pateta. Ou, sei lá, gosta de ir para New York, ir lá para aqueles subsolo, você entra assim no subsolo, tem umas boates lá, tomar gin. Eu gosto de tomar gin, professor, eu não gosto de tomar cachaça, bananinha, eu gosto de tomar gin. Então, cara, você tem que proteger o teu patrimônio em relação ao câmbio. Ao câmbio. Você quer morar fora, você tem que proteger em relação ao câmbio. Então, o que você tem que fazer? Pegar o teu dinheiro e botar uma boa parte em fundo cambial.
Então, quando o dólar sobe para 4,30, você fica, ó, pode subir, eu estou sossegado, porque tu converte teu dinheiro em relação dólar real ou dólar euro. Foi o que eu recomendei para esse colega que quer morar para fora. Bicho, se tu quer morar para fora, você tem que achar um fundo cambial que seja atrelado ao euro. Porra, você vai ficar comprando euro? Não. Sobrou R$1.000, vai lá e bota no fundo cambial euro. Sobrou, vai lá e bota fundo cambial euro. Sobrou, bota lá fundo cambial euro. Bota alguma coisa em dólar. E aí, meu amigo, você fica sossegado. O Brasil pode quebrar que o teu dinheiro está vinculado ao euro. Está debaixo do colchão? Não está. Você está em euro com espaço? Não está. E aí o que você faz? Quando você for embora do Brasil, se é assim, se for o teu desejo, tu vai lá, saca, aquilo ali vai ser convertido em real e você vai lá e troca aquilo por euro. E a proporção euro-real é a mesma. Então, ó, se você quer proteger o teu dinheiro em relação ao Brasil estrangeiro, você tem que procurar alguma coisa cambial. Proteção cambial. Agora, se você só tem medo do Brasil, aí você manda inflação. É a gripe lá da China, que vai afetar os componentes eletrônicos, que vai subir o preço da carne, e vai subir o negócio, e a inflação vai estourar. Aí você, porra, vai lá e começa a comprar tesouro inflação. Você não vai ficar assim, trilhardário, meu Deus, eu acertei a Magazine Luiza da história. Ou melhor, porra, não precisa nem ir muito longe. Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, a Centauro abriu capital, fez o IPO em abril de 2019. Preço para quem comprou, vou até puxar a sobrancelha, foi R$12,50. Hoje bateu R$57 em menos de um ano. Em menos de um ano, o cara ganhou 5 vezes o que ele colocou. Meu Deus do céu. Queria eu tivesse feito isso. Porque se eu tivesse feito isso, estaria eu hoje lá em Disneyland, com toda a família, lá em Disneyland. Mas não estou aqui ajudando, fazendo bem popular. Então, ó, primeira coisa que você tem que botar na tua cabeça é, tu vai proteger o patrimônio? Se é proteger o patrimônio, é inflação ou é câmbio. Fechou? Tá fechado? Aí você tem outra coisa. E isso é estratégia de proteção. Eu quero proteger o meu capital. Não, eu quero aumentar a minha renda. Se você quer aumentar a tua renda, aí você tem que gostar demais da semana 4 e da semana 5. Porque quando a gente estiver na semana 4 e na semana 5, a gente vai começar a falar sobre ações e fundos imobiliários. E quando você quer renda, pegar o teu patrimônio e converter isso em renda, veja bem, você não quer proteger ele, você quer transformar isso em renda. O que você vai fazer? Você vai comprar ações que paguem dividendos. Você não vai comprar uma small cap, que são aquelas pequenas ações que têm a potencialidade de estourar e triplicar, quadriplicar igual a Centauro. Não, você não vai fazer isso. Você vai comprar ações que paguem dividendos. Elas são inversas. Você não consegue comprar uma ação que pague muito dividendo e que tenha um potencial de crescimento exponencial, espetacular. Porque, cara, se ele está te pagando um dividendo, o dinheiro que sobra vai para onde? Vai para tu. Se ela paga pouco dividendo, não vai para tu o dinheiro. Vai para reinvestir, vai para expandir a máquina, vai para expandir a sua estrutura empresarial. Então, ou você pega uma empresa que tenha bons dividendos, que o pessoal chama de vaca leiteira, ou você vai para ações que tenham a capacidade de estourar. Você não vai conseguir, por exemplo, que Itaúsa suba de valor assim de uma maneira impressionante. Nem o Itaú. Você não vai conseguir que isso suba de maneira impressionante, mas você vai conseguir bons dividendos. Bons dividendos. Então, lá na aula, na semana 4, na semana 5, a gente fala de ações e na semana 4 a gente fala de fundos imobiliários. E fundos imobiliários é para um cara mais conservador que queira renda. Porque quando você compra um fundo imobiliário, você olha lá o prospecto daquele fundo, você olha a lâmina, você vê os produtos, você vê os empreendimentos e sabe quanto aquele cara vai receber de aluguel. É previsível, tá lá os contratos de aluguel.
tá lá os produtos de renda fixa que aquele empreendimento comprou, os CRIs que ele comprou, as LCIs que ele comprou, as debêntures que ele comprou. Então você tem uma certa previsão, por isso que o pessoal está gostando demais de ir para fundo imobiliário. E quanto é que esse pessoal vai pagar? Fundo imobiliário e ações boas pagadoras de dividendos? Depende. As empresas de recomendação de investimentos, como a Suno, como a Empíricos, como a Spit, como a Rico, elas projetam essas carteiras de dividendos. E aí você tem uma métrica, que é o dividendo esperado. Então, olha só, Itaúsa, que é a dona do Itaú, que a Itaú é dona da XP, tem um dividendo espetacular esperado, mas isso é a opinião de analistas das casas de investimento. O cara trabalha, ele vive para fazer isso. Ele vive para fazer isso. Se ele não acertar, meu irmão, ele está desempregado. Então, olha só, você tem lá a Itaúsa, que tem um dividendo esperado por volta de 7%. 7%. É dividendo, não tem tributação, é imposto de renda líquido. Então, Itaúsa, você tem a Taesa, você tem a... que mais? Que está com rendimento elevado aqui. Você tem a Wiz, que é uma de seguros. Você tem BBSE, que também é uma boa pagadora de dividendos, que é a seguradora. Como é que a seguradora vai gastar o dinheiro? Reinvestir? Não tem como, porque é seguradora. Então, seguradora geralmente não paga bons dividendos. Seguradora paga bons dividendos. Por isso que o pessoal está de olho na seguradora da Caixa quando for privatizada, porque paga bons dividendos. E o povo gosta de renda. Então, por isso que o pessoal está comprando fundos imobiliários. Então, você tem Itaúsa aí pagando 7%. Lá na Empíricos, o pessoal é meio malucão. Mas a gente fala também da Empíricos também. O pagamento semestral da Ambev está previsto aí para 2% do que você botar. Se a taxa Selic está 4,25%, é metade, né? No total é 4%. Então, ó, você tem várias. Então, você tem que buscar empresas pagadoras de dividendos se você quer aumentar a tua renda. Aumentar a tua renda. O teu patrimônio ele não vai subir. A sua renda vai aumentar. Lá no livro do Kiosniak, lá, o Pai Rico, Pai Pobre, ele fala que um dos preceitos para você ficar rico é aumentar a tua renda. Você aumenta a sua renda e depois aumenta teu patrimônio. E aqui, quando você quer aumentar a tua renda, você mantém o teu patrimônio e vai gerando rendas adicionais. Essa renda adicional você pode fazer duas coisas. Você pode pegar e reaplicar no teu patrimônio, ou você pega essas rendas e coloca à disposição do teu bolso, da tua qualidade de vida. Ou você acha que o tio rico pega os dividendos dele e reaplica no patrimônio dele? Duvido. Ele deve ganhar aí uns 100 milhões, uns 250 milhões aí semestrais de dividendos. Você acha que ele faz o quê? Ele gasta tudo, 50 milhões, 100 milhões. Então você tem uma opção, essa é a da renda. Se você quer reaplicar isso aí, beleza, você compra uma ação que pague bons dividendos, você compra um fundo imobiliário que pague bons dividendos, você pega o dinheiro disso aí, a renda que foi gerada, você tem duas opções. Com a renda que foi gerada, você aumenta a tua qualidade de vida ou você retorna para o teu patrimônio. E aí, quando você retorna para o teu patrimônio, você vai ter um aumento da tua renda no futuro, que é a lógica do investimento. Você tem uma renda gerada a partir do teu patrimônio. Se você usufruir daquela renda, você aumenta a tua qualidade de vida. Agora, se você abre mão daquela renda e devolve aquilo ali, compra mais ação que pague mais dividendos e bote aquilo em fundo imobiliário, você perde qualidade de vida, mas você ganha o patrimônio e a potencialidade de, no próximo semestre, você ganhar mais renda a partir dessa reversão das ações e das cotas. Da reversão dos dividendos em cotas e ações. Então essa é a lógica do sacrifício presente. Mas isso é a sua opção quando você quer renda. Quando você quer renda. A gente já falou de proteção, a gente já falou de renda, e o último é o cara que quer crescer o patrimônio. Crescer o patrimônio. Eu te garanto, aqueles que querem crescer é porque eles são muito ambiciosos. A maioria das pessoas, de maneira sensata, vai optar por aumentar a sua renda ou proteger o teu patrimônio.
proteger o patrimônio ou aumentar a renda. Se você é um cara que pega 100% do teu patrimônio e diz que quer crescer o teu patrimônio, eu quero duplicar, eu quero triplicar, você tem que se acalmar, ir para um yoga, fazer um crossfit, sei lá, correr 7 quilômetros, 10 quilômetros. Cara, imagina você pegar todo o teu dinheiro e comprar de Mega Sena. Porra, eu participo de um bolão no WhatsApp. Bolão dos amigos do Bill. A gente nunca ganhou porra nenhuma ali. Eu já gastei, eu acho que uns R$ 2.000 naquele bolão. Nunca ganhei nada. Nada. É exatamente isso. Eu quero crescer o meu patrimônio de uma maneira desproporcional. Eu não quero proteger o meu patrimônio ou aumentar a minha renda. Quando eu vou lá e coloco... eu digo que eu quero crescer o meu patrimônio em uma taxa muito maior do que o necessário, é porque eu estou querendo a opção de crescer o meu patrimônio. E isso embute um risco muito grande. Tu vai embutir um risco muito grande no teu patrimônio. E eu sinceramente acho que não é a melhor das opções. Se você quiser crescer o teu patrimônio, bicho, aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar o teu patrimônio e falar o seguinte: não, eu vou botar aqui 95%, 50% eu quero proteger. Eu quero que daqui a 10 anos aquele dinheiro tenha o mesmo valor. A inflação come, cara. A inflação come teu dinheiro. A relação real-dólar come o teu dinheiro. Então você tem que se proteger. Tem que proteger. Então pega lá e protege teu capital. Não, agora eu quero 30% do meu patrimônio, eu quero que ele me gere mais renda. Eu quero que ele me gere mais renda. Eu tenho isso. Às vezes eu pego lá, boto lá. Eu tenho 50 e tantos % em uma corretora que é de fundo imobiliário, porque eu quero que aquela corretora me gere renda. Ela é mais fácil de tirar, ela não me cobra TED. Então quando me gera renda, eu vou lá, não, estou precisando aqui de uns 2.000 que gerou lá na corretora. Eu vou lá, saco, porra, eu tenho 2.000 a mais de qualidade de vida. Ou não, agora eu quero reinvestir, aí eu vou lá e boto no tesouro, vou lá e boto numa ação. E aí o que sobra, aí sim, eu busco um crescimento porreta. Eu quero ser aquele cara que bota R$500 e tira 1.500. Eu quero ser aquele cara que bota R$1.000 e tira 3.000. Mas, cara, não tem como, eu não vou mentir para você. Você não vai botar R$10.000 e vai ser fácil você tirar 30.000. A não ser que você compre, por exemplo, uma Centauro, que era 12, foi para 57. Com muita análise, muito sacrifício, muito coração batendo, você consegue acertar uma ação desse nível de valorização. Mas aí você abre mão da proteção do teu capital e você abre mão da tua renda adicional. Então, cara, são três coisas que você pode fazer com o teu dinheiro. Ou você vai proteger ele, ou você vai gerar renda a partir dele, ou você vai querer crescer ele de uma maneira espetacular. Espetacular. E aí eu sugiro que quando você defina que você quer crescer ele de uma maneira espetacular, você tenha em mente que isso pode gerar prejuízos para o teu capital. Porque geralmente quando você faz essas opções, você não tá prestando atenção no básico, que é aquela ação ela é muito arriscada para você. Por exemplo, eu tenho B2W, que é uma empresa logística que cuida das lojas americanas. Ela é uma empresa logística, essa é a principal função dela. Ela é dona das lojas americanas, do Submarino. Ela entrega coisas para outras pessoas também. É uma empresa logística de vendas online. Qual que é o dividendo dela? 0. No último ano, 0. Há 2 anos, 0. Por que eu estou botando dinheiro nela? Porque nas análises que eu fiz há algum tempo, eu acreditava no desempenho dela. Então esse meu patrimônio, quando eu boto na B2W, eu estou querendo aumentar o meu patrimônio. Eu estou querendo crescer o meu patrimônio. Eu não quero renda. Eu não quero proteger ele. Porque senão eu faria aplicações em inflação. Eu faria aplicações em ações sólidas. Em ações que você pode colocar e deixar rolando. E deixar rolando. Que o pessoal chama de buy and hold. Eu não sou muito a favor, porque no Brasil, cara, eu acredito que no Brasil nenhuma empresa é séria. Não acredito. Nenhuma empresa é séria no Brasil. A qualquer momento ela pode quebrar.
ou pode ter um escândalo de corrupção. Por enquanto, eu boto dinheiro numa empresa e deixo. Fico monitorando, perto. Qualquer indício ali de corrupção, de falcatrua, de queda, eu já retiro o capital. Então, você tem que ficar sempre de olho. Eu não vivo essa do buy and hold. O meu é buy, segura aí, fica de olho, e dorme cochilando pensando nela, e dá uma olhada e lê as notícias. Então, queridos, a gente vai encerrar, porque esse último tópico que eu queria falar aqui na aula sobre como você pode tratar o teu patrimônio, as 3 formas que eu falei, essa aula aqui ela vai ficar gravada, vai ficar à disposição de vocês lá no Hotmart. Eu estava gravando pela câmera ali uma câmerazinha que eu coloquei ali, mas acabou a bateria, acabei de ver, é foda. Câmera hoje em dia é descartável. Celular é uma beleza, ó, esse aqui tá bateria lotada. Então, isso aqui vai ficar à disposição. Talvez eu dê uma editada para ficar mais fácil, colocar algumas coisinhas no vídeo. Mas assim que terminar, eu já vou subir esse vídeo para vocês lá no Hotmart. Já vou subir para vocês esse vídeo lá no IGTV, para quem quiser acompanhar isso aí. Tá? E eu vou separar esse finalzinho da aula para colocar lá como uma aula 1.8. Ou talvez 1.5 ali depois do risco, retorno e liquidez, porque você tratar o patrimônio dessas 3 formas que eu falei, ela é muito interessante e ela ajuda a esclarecer muita coisa na hora de você tomar a decisão. Um beijo grande para vocês e vamos tomar uma agora que sexta-feira chegou. Não é não? Valeu, rapaziada, até mais.